essencialmente duas temáticas que me vejo ressaltado de forma muito prominente. Por um lado, a questão da falta de mão de obra em Portugal e a falta de mão de obra muito especializada para determinadas áreas muito concretas, sobretudo a agricultura, a seja reconhecida, e a construção. Agora, nesta, sobretudo por sermos aqui do Norte, é essa que eu me sou preparado. Isto interrompe depois aqui num mecanismo que existe, que é o visto D1, o visto para a admissão para o trabalhador poder ser reportado e depois ser ver a sua situação regularizada ao artigo 19 do artigo 88. O problema que se põe, e aqui eu vou atirar desde já para um caso muito concreto, que é a relação de recrutamento de Portugal com migrantes, sobretudo das Magreb, especialmente aqui no caso de Marrocos. Eu tenho empresas que são meus clientes e que têm uma preferência muito preeminente por recrutar mão de obra desses países. Porquê? Desde logo são mais resistentes que os físicos. Portanto, a gente sabe que um imigrante, por exemplo, do Nepal, está mais dotado para determinado tipo de tarefas. Um imigrante dos Estados Unidos do Maghreb que tem mais resistência, portanto, não se trata aqui de discriminação negativa, eu diria que é mais positiva. Pronto, cada um com as suas competências e habilidades. A questão que se põe depois é esta. É todo o processo que é efetuado, tendo em vista ao recrutamento de um determinado imigrante no país de origem. E aqui é importante uma coisa, que é esta, que normalmente trata-se de empresas que já têm trabalhadores daquele país em concreto. E que, por sua vez, depois conhecem outros, pessoas conhecidas, amigos, familiares, pessoas, e que já sabem identificar qual é que será um bom profissional para aquela determinada posição, para exercer determinada função. E, portanto, aqui, como o Sr. Presidente falou há bocadinho, uma espécie de empreitada para o recrutamento de 200 trabalhadores no Nepal, por exemplo, aqui estamos a falar de opções mais cirúrgicas. O problema depois que se põe, inclusive há depois até contactos do recrutamento, até com deslocação ao país de origem para verificar as atitudes. O problema que depois se põe é conseguir efetivar, conseguir que essa vontade de recrutar o imigrante seja de facto executada, tenha um fim. E aqui, eu por acaso em janeiro disse, foi de propósito a Marrocos, que estive a perceber o que é que se passava lá. E percebi que, no âmbito do protocolo entre consulado português, a embaixada e uma entidade, que é a LIS, que existe lá, foi celebrado um protocolo para que a documentação passasse a ser depositada na LIS e depois se fosse remetida para a embaixada. Aliás, depois também tive uma reunião na embaixada com o Dr. Nuno, equivalente ao vice-consul, e que nos explicou também isso. A questão é que existe lá, desculpando, existe todo um sistema que está, eu vou dizer, formado, porque existem de facto vagas, mas as vagas são, como desculpando, as pessoas são marcadas por determinadas redes que existem no local e que depois dificultam muito o acesso dos imigrantes às vagas para apresentarem as suas candidaturas. Bom, dito isto, o problema depois põe-se também a jusante. É que eu tenho um exemplo de uma empresa que tem investimentos que tentou recrutar 10 trabalhadores. E o processo chegou, inclusive, à fase de decisão por parte do consulado. E desses 10, um foi deferido e os outros foi deferido porque há risco migratório, o fim pretendido é diverso do fim que se estima o visto. E, portanto, isso leva a que as empresas cá em Portugal, face da falta e da enorme dificuldade em termos de mão de obra, algumas sejam a passar por dificuldades, sejam obrigadas a recusar trabalho, porque não conseguem recrutar aquela mão de obra que pretendem. Eu estou a falar de 2 ou 3 empresas que representam, mas isto é transversal.
Portanto, eu deixava enfim, gostava que o Vossa Excelência, na medida do que possível, fosse comentar, independentemente de termos agora a via chamada via verde, mas tudo o que eu percebo, isso é para as grandes empresas, é para estas grandes empreitadas. São para empresas que precisam de 7, 8, 10 empregados ou 15. E, portanto, aí, continua a minha opinião, continua a fazer sentido o isto de um, mas ele tem que ser agilizado. Porque uma empresa precisa de 10 trabalhadores, só lhe deferem a emissão, a concessão do visto só para um. Atenção, um ponto muito importante. Depois, há um outro assunto completamente diverso desse, que nada tem a ver com isso, e é muito tarde, porque levanta questões humanitárias muito fortes, e que tem a ver com, dando um exemplo muito concreto, que percebamos, porque já é aquele imigrante que fez um percurso desde a Índia até à entrada da Europa, ou do imigrante do Norte da África, que fez um percurso até à Turquia. E depois da Turquia a Portugal, estamos a falar de 4 mil quilómetros, grande parte desse percurso europeu, debaixo de caminhões, tenho relatos de experiências de pessoas que fizeram esse trajeto, e pessoas que morreram no trajeto. Pessoas que, entretanto, chegaram a Portugal, apresentaram uma manifestação de interesses. Estamos a falar de pessoas migrantes que não tinham visto para a entrada no espaço Schengen. Pouco. E, portanto, o normal nestas situações, 80% das situações que eu tenho é o controle na fronteira da Áustria e, enfim, depois há a criação da medida cautelar, que é depois inserida no sistema de SIS. O que acontece é que depois o imigrante não sabe muito bem o que foi dito, o que é certo é que ele chegou a Portugal. Fez a integração na sociedade, a apresentação da manifestação de interesses, é um imigrante que já contribui para a economia portuguesa, imaginamos, há 2 anos, e chega a determinada altura de todo o seu processo e aquilo que mais é bom, não obstante já ser estar integrado socialmente, estar integrado no mercado de trabalho, ser, todos os casos que eu conheço, uma mais-valia para a empresa para a qual trabalho, e depois ser desligado o visto, a posição de residência, por ter uma medida cautelar no país, neste caso, a Áustria. É uma questão que levanta questões humanitárias, e é muito fortes. Eu tenho clientes, eu tenho mulher e filhos, por exemplo, em Marrocos, há 3 anos que não veem a mulher e os filhos. Porque é evidente que, há bocadinho, como um colega do palestrante disse, entrar pode entrar, mas sair pode ser, mas depois já não entra. E muitos deles estão cá, estão a contribuir para a economia portuguesa, mas muitos deles estão cá. Eu tenho um cliente, ele não veio família há 3 anos, mas com o dia que ele venha cá, consegue pôr os filhos numa escola privada em Marrocos, que lá é completamente diferente de andar numa escola pública. E tem um dilema interior que é uma brutalidade. Minha questão é, como é que nós vamos resolver esta situação, este problema que é o dos migrantes que têm um alerta no SIS? Digo, para mim é fundamental, nos processos em que eu represento, juntar o registro criminal do país de origem, bem que no país não tem um alerta no SIS, ou no outro país onde tenha passado mais um ano, o judiciário. O artigo 123 fala no regime excepcional. Eu percebo que lá, quando falo nas razões humanitárias, é de facto para razões de refugiados. Estamos de acordo. Aliás, a jurisprudência dos tribunais é a mesma coisa. Quando fala em interesse nacional, se nós vamos considerar só o imigrante sendo o panasmo do interesse nacional, também se calhar não vamos longe. A questão é como é que podemos fazer um tratamento. Eu sei que houve uma mudança de política da ANA em meados de fevereiro, que Vossa Excelência corrigir-me ou não, quanto à política da ANA relativamente a quem tem indicação no sistema de SIS. E seguindo estes pressupostos, ou seja, primeiro houve concorrência com o facto,
segundo passo é a criação do alerta no sistema SIS e, desde que a manifestação de interesse seja posterior à data da criação do alerta no sistema SIS, vai ser deferido a utilização da residência. Ora, quem fez o caminho inverso, ou seja, primeiro apresentou a manifestação de interesses e só depois foi efetuada a criação do alerta no sistema SIS, essa pessoa não vai ter a autorização de residência. Desde logo aparece violar o princípio da igualdade. Porque, não obstante uma situação ou outra, a questão de base é que ambos têm um alerta no sistema SIS. O segundo ponto é que parece-me ainda injusto. Porquê? Porque o indivíduo que veio, que ocorreu um próprio e chegou ao Estado português, e a preocupação dele foi logo legalizar-se, foi logo apresentar a manifestação de interesses, foi logo tirar o livro, tirar o isso. E foi diligente nesse sentido. E a seguir é criada a medida do sistema de igualdade no sistema SIS. Essa pessoa que foi diligente vai ser prejudicada face a quem chegou a Portugal e não procurou legalizar a sua situação. E, por conseguinte, acaba por apresentar a sua manifestação de interesse depois da medida cautelar. Portanto, é uma questão que acaba, dentro desta lógica, acabamos por premiar a pessoa que não foi diligente e que não quis adaptar-se às obrigações de estar num país estrangeiro. Já vou terminar. Só para terminar, gostava que Vossa Excelência se pronunciasse, na medida do que for possível, quanto a estes imigrantes que, não tendo mais nenhum tipo de situação que justifique a existência de um alerta no sistema SIS, arranjemos uma solução para eles. Muito obrigado.